Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Solicito a senhora secretária que efetue a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Caio Fernando Gonçalves. Presente. Cristiano José dos Santos. Presente. Edson Guimarães Bueno. Presente. Jair Teixeira Alves. Presente. José Rodolfo Mores. Presente. Marcos Aurélio da Silva. Presente. Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Presente. Oswaldo Alonge. Presente. Sérgio Ricardo Marques Matar. Presente. Como a número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Solicito o vereador Oswaldo Alonge que faça a leitura de um trecho bíblico. Olha para o meu abatimento e livra-me, porque não me tenho esquecido da tua lei. Julga a minha causa e liberta-me. Faze-me viver pela sua palavra. Longe está dos pecadores a salvação, porque não tem buscado as tuas justificações. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. Dá-me vida segundo o teu juízo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2017, na sala das sessões Nick Carter Mores, realizou-se sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores Caio Fernando Gonçalves, Cristiano José dos Santos, Edson Guimarães Bueno, Jair Teixeira Alves, José Rodolfo Mores, Marcos Aurélio da Silva, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Matar. Verificando o número legal, a presidência, em nome de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Em seguida, o vereador Cristiano José dos Santos fez a leitura de um texto bíblico. Dando sequência, a secretária Mônica Soares de Oliveira Raimundi fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por todos os vereadores. Expediente do Executivo, nada consta. Expediente do Legislativo. Consta requerimento número 14 de 2017 ao deputado federal senhor Roberto de Lucena, PV, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em discussão usou da palavra o autor e o vereador Cristiano José dos Santos. Em votação foi aprovado por todos os vereadores. Consta projeto de decreto do Legislativo número 02/2017, que concede título de cidadão honorário ao padre Marcelo Henrique Gonzalez Dias, de autoria do vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. Em discussão e votação foi aprovada por todos os vereadores. Consta moção de parabenização à Associação do Bairro Roralina, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão usou da palavra os vereadores Cristiano José dos Santos, Sérgio Ricardo Marques Matar e Oswaldo Alonge. Em votação foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização número 41/2017 aos proprietários da Paddock CIA, senhor Henrique Tadeu e senhora Rosana, de autoria do vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. Em discussão usou da palavra o autor. Em votação foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de pesar número 42/2017, pelo falecimento do senhor Arnaldo Lorenzetti, de autoria do vereador José Rodolfo Mores. Em discussão e votação foi aprovada por todos os vereadores. Consta indicações números 54, 55 e 56/2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Expedientes diversos. Consta convite do dia do desafio, no dia 31 de maio de 2017, competindo Oriente versus Tigrinho Santa Catarina. Consta convite para audiência pública da Câmara referente ao LDO no dia 31 de maio, às 14 horas. Ordem do dia, nada consta. Próxima ordem do dia. Consta projeto de lei número 08/2017, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para exercício de 2018 LDO. Para a primeira votação. Tema livre. Usaram da tribuna os vereadores Cristiano José dos Santos, Oswaldo Alonge, Sérgio Ricardo Marques Matar,
Mônica Soares de Oliveira Raimundi e Edson Guimarães Bueno. Justificativa de voto. Como nenhum vereador justificou o voto, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, a presidência agradeceu a Deus, considerou encerrada e eu, primeira secretária, lavrei a presente ata, que será lida e discutida na próxima sessão. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a ata da sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Expediente do Executivo, nada consta. Expediente do Legislativo, consta o parecer das comissões de Finanças e Obras Públicas e da Comissão de Redação e Justiça a respeito da LDO e também consta o parecer da Procuradora Jurídica da Câmara sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada na ordem do dia. Consta requerimento número 15/2017. Requerimento número 15/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvir o plenário, que encaminhe ofício à empresa Sabesp para que instale a rede de esgoto na rua Rodolfo Daré, número 5. Justificativa. Alguns moradores dessa localidade estão solicitando que se instale a rede de esgoto, pois neste ponto da rua não há rede de esgoto para se fazer o uso necessário. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, o requerimento 15/2017, com preferência ao autor, vereador Cristiano José dos Santos. Queria a palavra. Com a palavra, vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, secretária vereadora Mônica, secretária Bárbara, senhores vereadores, população presente. Na rua Rodolfo Daré, já é a segunda ocorrência lá, né? No final da rua foi o caso da abelha. Teve um pouco de repercussão, mas graças a Deus a empresa CPFL também, ela entrou com os devidos fins de trabalho, onde ela foi muito profissional no caso e solucionou o problema. Agora, nesse mesmo pedaço ali de rua, nessa mesma localidade, tem o mesmo morador que me fez o pedido para colocar para a CPFL, também me fez colocar agora para a Sabesp. Ele tem a oficina que é área comercial, é uma empresa, só que não tem a rede de esgoto ligada naquele ponto para que ele possa fazer o uso necessário, o uso adequado. Ele tem que usar a rede de esgoto da casa do vizinho, e caso se o vizinho vender a casa dele, dependendo do futuro dono, que for o possível proprietário, não aceitar a rede de esgoto que passa ali, a não ser que entra num acordo, ele tem que se virar, né? Tem que pedir para a Sabesp estar fazendo o trabalho. Então, peço a aprovação de todos. Já conversei com o Toninho da Sabesp. Ele falou: Cris, o requerimento é bem aceito. Se chegar até as nossas mãos, a gente toma os devidos fins, as devidas providências, que a gente tem mesmo que dar atenção. Onde não tem rede de esgoto, a gente tem que colocar, porque é se cobrado. Mesmo ele usando a do vizinho, poderia não se cobrar, porque ele está usando do vizinho, né? Mas lá se cobra também. Então, eu acho que nada mais justo que ligar naquela parte a rede de esgoto, onde vai deixar ele mais confortável, né? Nessa parte. E que os senhores aprovam, também vou ficar muito contente. Sendo aprovado por mim ou por vocês, sendo aprovado por todos, todos ganham com isso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 15/2017. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra queira se levantar. Portanto, o requerimento número 15/2017 foi aprovado por todos os senhores vereadores. Consta moção de parabenização número 43/2017. Moção de parabenização número 43/2017.
Requeiro na forma regimental, após ouvir o plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de parabenização à Lotérica de Oriente do proprietário Antônio Luiz Pereira Pinto, localizada na Rua Rodolfo Miranda, número 501. Justificativa. Parabenizo ao proprietário Toninho da Lotérica por representar a Caixa Econômica Federal em nosso município, facilitando diversos serviços aos munícipes que fazem uso do mesmo, com seu bom atendimento e atenção com todos. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos, assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 43/2017, com preferência ao autor, vereador Cristiano José dos Santos. Requer a palavra. Boa noite, senhor presidente, secretária vereadora Mônica, secretária Bárbara, senhores vereadores e novamente população presente. Boa noite, João. Coloquei essa moção de parabenização ao Toninho. A gente vem conversando há algum tempo. A gente sabe das dificuldades que é só uma lotérica em Oriente, né? Mas mesmo assim, graças a Deus, ele vem se virando, ele vem dando um bom atendimento. É ele, a família que trabalha lá. Então a gente tem que reconhecer e parabenizar, sim, um bom trabalho que vem fazendo ao longo dos anos, né? Pelo menos eu que tenho a conta na Caixa Econômica Federal, já me facilita muito receber o meu pagamento lá. Eu acredito que 30% da população acho que recebe o pagamento na lotérica. Então é bem atendido, um tratamento especial. Acho que não tem diferença com ninguém, tratamento igual com todos. Então fica meu agradecimento, minhas parabenizações dos outros demais vereadores, que assinou também a moção. Então fica o nosso agradecimento, Toninho da Lotérica, toda a sessão nos assiste aí. Que Deus abençoe você e a sua família. Que continue sempre assim, atendendo bem o povo e dando mais crédito para a nossa população, né? Onde não se tem o banco, mas tem a lotérica, onde facilita muito para todos. Obrigado. Continua em discussão a moção de parabenização 43/2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 43/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta indicação número 57/2017. Indicação número 57/2017. Indica o excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência. Instalar um braço de luz no último poste localizado no final da Rua das Rosas, bairro Dona Elvira. Justificativa. Senhor prefeito, devido à escuridão do local citado, ocorre constantemente a concentração de desocupados, onde traz medo e insegurança aos transeuntes. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 58/2017. Indicação número 58/2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência. Notificar, de acordo com a legislação municipal vigente, os proprietários de lotes urbanos vazios para que façam a limpeza dos mesmos. Justificativa. Senhor prefeito, em nossa cidade existe uma grande quantidade de lotes vazios que estão com mato alto, onde trazem sérios transtornos aos vizinhos. Nos mesmos, devido à proliferação de animais peçonhentos que acabam invadindo suas residências. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. As indicações 57 e 58 serão encaminhadas ao chefe do Executivo, pois independem de votação. No expediente de diversos, eu queria falar para vocês que é o seguinte. Vocês sabem, eu mandei acho que uma mensagem para cada um de vocês, com exceção do professor Alonge, que não usa celular, né, WhatsApp, essas coisas, mas eu conversei pessoalmente com ele no dia
da audiência pública que ele esteve aqui presente, sobre a sessão solene que nós marcamos para o dia 9 de junho, às 19h30, na Câmara Municipal, para a entrega do título de cidadão orientense ao padre Sidney. Essa data não foi decidida unicamente por mim, eu consultei o padre, ele que opinou pela data, pelo horário, que seria melhor para ele, que a gente sabe que ele tem vários compromissos. Então, assim, eu já avisei informalmente, já entreguei convite aos senhores e agora estou convocando oficialmente a sessão solene para que os senhores estejam presentes. Vocês sabem muito bem que não é obrigatória a presença, se não vier não vai ter desconto de salário, nada, não pode ser descontado. Eu posso instalar a sessão independentemente da quantidade de pessoas, tá? Eu não preciso de quórum para instalar a sessão. Estou dizendo isso porque vai ser instalada às 19h30, né? Nem eu, nem o padre Cid gostamos de atraso, a gente vai seguir essa regra, né? No artigo 183 do nosso regimento, dentre alguns parágrafos que tem aqui, algumas coisas, ele diz que fica a critério da presidência a distribuição e a outorga da palavra. Eu pensando hoje à tarde, eu pensei, nós vamos manter essa regra, enquanto eu for presidente, eu devo manter essa regra, a não ser que tenha algum problema, para todas as sessões solenes que a gente fizer, né? O autor da homenagem terá 10 minutos, o prefeito terá 10 minutos, e o homenageado eu não vou pôr horário, porque de repente a pessoa tem um pouco mais de emoção, quer falar um pouco mais, e na verdade ele é o homenageado. E cada vereador eu vou dar 5 minutos para falar, tá? E a gente não vai permitir a partes, para que não se prolongue, tá? Então eu estou avisando antecipadamente, mesmo porque o regimento também me determina que eu previamente avise os senhores como é que vai ser. Então eu estou conversando sobre isso e como é a critério da presidência, é o parágrafo 4º do artigo 183. Como é a critério da presidência, foi esse critério que eu utilizei. E ele vai ser utilizado em todas as outras sessões solenes enquanto eu estiver aqui na presidência. A não ser que, de repente, alguma coisa não funcione adequadamente, eu vou ser humilde para falar, ó, errei nisso aqui, vamos mudar desse jeito. Então, essa que é o caminho que a gente vai tomar, né? E no parágrafo 7º do artigo 183 diz: nas sessões solenes, os vereadores deverão usar traje social completo. Tá? Então, fica também o aviso aos senhores para que a gente faça uma sessão solene bonita, uma sessão solene organizada. Pensamos em vários detalhes, né, Bárbara? Muitas coisas, estamos já uma semana pensando, conversando, né, como fazer, de que jeito montar a casa, tudo. Eu sei que deve ter muita gente nessa sessão. A gente não vai ter espaço para todo mundo, mas, infelizmente, não tem outra forma de fazer, né? Nós vamos reservar lugares para a família do padre, ele já me deu a quantidade de pessoas que vão estar aqui. A gente vai colocar cadeiras para o lado de dentro do plenário, para que eles possam ficar sentados, puxar um pouco essas mesas aqui, colocar eles sentados naquelas partes ali, para a família deles. E das outras pessoas, infelizmente, a gente não tem espaço para tanta coisa e também não temos condição de estar alugando lugar e fazendo outro lugar, porque você acaba tendo que levar toda a estrutura para um lugar, depois trazer toda essa estrutura de lá, então a gente não tem essa logística para isso, né? Nós mandamos convites a todos os vereadores, nós mandamos convite a todos os secretários municipais, ao prefeito, ao vice-prefeito, e eu mandei um convite a cada pastoral da igreja. Infelizmente, a gente não consegue mandar um convite para cada fiel e para cada pessoa que gosta do Padre Sidney, mesmo porque não tem jeito de a gente fazer isso. Então, cada pastoral recebeu o seu convite, vai se comunicar entre eles, e assim, a gente está ao vivo, eu até assim, comunico a população que está me ouvindo, que está vendo, e vocês. Eu sei que de repente a gente vai ter muita gente aqui, mas é o que a gente tem para fazer. Isso aí só demonstra, eu acredito que tenha muita gente, né? Isso aí só demonstra o tanto que o Padre Sidney é querido pelo município, pela população. Isso se tiver o tanto de gente que eu estou imaginando, não é verdade? Então não dá para saber. Era esses recados que eu queria dar aos senhores, porque o regimento determina que eu faça isso. Tá certo? Ordem do dia. Consta projeto de lei número 8/2017, de autoria do Executivo. É o projeto que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e da outras providências.
Eu vou dispensar a leitura desse projeto porque ele já está na casa há algum tempo, desde o dia 28 de abril. Os senhores já foram comunicados que ele estaria aqui. Ele já passou por uma audiência pública no dia 30 de maio, nessa casa, 31 de maio, né? Nessa casa, às 14 horas, né, professor? E as comissões já deram parecer sobre ele. Então, a leitura dele e dos pareceres está dispensada. Em discussão, o projeto de lei 8/2017. Requeira a palavra. Com a palavra, o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Bárbara, senhoras e senhores, presente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Pois bem, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai estabelecer para 2018, ou melhor, todos os anos essa lei é aprovada por nós. Ela estabelece aqui 11 objetivos. Isso é feito em toda a cidade do país, em todas as prefeituras, em todos os estados, o governo federal. Então, estabelece esses objetivos. O primeiro objetivo é combater a pobreza. Poxa vida, como é que se combate a pobreza num país em que nós temos 14 milhões de desempregados? É maior que a população de Portugal. Então, isso é difícil falar. Agora é uma situação difícil para todos nós. Combater a pobreza. Promover a cidadania. Como é que se promove a cidadania? Com uma educação de qualidade. Então, combater pobreza e cidadania está tudo vinculado ao que é emprego e educação de qualidade. Inclusão social, lógico. As famílias carentes precisam receber um atendimento do poder público para que eles não passem fome, não vivam aí na miséria, debaixo de pontes e assim por diante. Então, esse primeiro objetivo aqui, falar agora a respeito disso, é chover num molhado, porque quanta gente pobre nós temos nesse país, vivendo aí na miséria, por causa dos ladrões que levaram o nosso dinheiro embora. Empresários e políticos, infelizmente é isso. Segundo objetivo, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Como se promove isso? Gerando empregos. Gerar emprego precisa trazer empresa para a nossa cidade. Também estamos com um déficit de lotes para doar para as empresas. Terceiro objetivo, reestruturar e organizar o serviço administrativo, buscando maior eficiência ao trabalho e arrecadação. Nós temos um grande problema em nossa cidade, que é o IPTU. Muita gente não paga IPTU. Nós temos uma dívida ativa muito grande de IPTU. Se esse dinheiro estivesse na conta hoje, daria para investir mais na saúde, por exemplo, né? Infelizmente é preciso, e nós temos aprovado vários mecanismos aqui, de desconto de 100% no juro, de 100% na multa para quem pagasse o IPTU atrasado. Mas poucos aderiram a essa lei aprovada por nós. Assistência à criança e ao adolescente. Lógico, hoje é preciso diferenciar aquela criança, aquele adolescente que sofre maus tratos em casa, que o pai judia, que o pai bate, do que aqueles que realmente fazem coisas ruins nesse país, como matam, sequestram, estupram, violentam e assim por diante. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente está ultrapassado. É preciso fazer uma revisão urgente, separar aquela criança, aquele adolescente que cometeu um pequeno delito, daquele que cometeu faltas gravíssimas, que é colocar tudo junto e não consegue ressocializar. Infelizmente, não consegue fazer com que ele volte para a sociedade como cidadão. Ele volta pior do que ele entrou lá dentro, infelizmente. Prioridade de investimentos na área social. Lógico, investir onde? Naquelas famílias carentes, procurando ajudá-las para que os filhos possam ter aí uma boa saúde, uma boa educação e não faltar o melhor remédio que tem, que é o alimento. E apoio social, psicológico, psiquiátrico, assim por diante. Oferecer assistência médica. Nós temos uma ótima assistência médica. Odontológica, também temos uma ótima. Ambulatorial, ótima. E pelo SUS, quer dizer, o nosso município já investiu esse ano, teve audiência pública, quarta-feira também às 2 horas, eu estive aqui. Já investiu nesses 4 meses, equivalente a 20% já na saúde
e o mínimo são 15%. Quer dizer, investe-se muito na saúde. E o município investe muito mais que o governo do estado de São Paulo. Então, quanto a isso, a cidade está indo bem. Austeridade na gestão dos recursos públicos. Só pode gastar o necessário. Não se pode desperdiçar dinheiro público, como nós vemos por aí. Quantos elefantes brancos nós temos nesse país? Um prefeito começa, o outro para, depois não recomeça e assim por diante. Muitos e muitos, milhares de prédios parados desse país afora aí. Promover o equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Lógico, não se pode gastar mais do que arrecada. Se gastar mais do que arrecada, está falido. É igual nós. Se nós gastarmos mais do que nós ganhamos, nós estamos falidos. Cai no cheque especial, cai no cartão de crédito, nós devemos na farmácia, devemos na padaria. Assim também acontece com o poder público, nas prefeituras, nos estados. Não se pode gastar mais do que arrecada. Isso precisa, por isso que tem o balancete, o balanço, o ativo e o passivo, justamente para poder controlar as despesas com os recursos. Modernização da ação governamental. Sem dúvida nenhuma, nós temos novas tecnologias, precisa ser aplicada nas prefeituras, nas câmaras, enfim, em todo o país, para que a modernização realmente ajude a todos na agilidade do serviço prestado à comunidade. E o 11º, apoio aos estudantes. O Oriente tem dado esse apoio em termos de passe grátis, isso é muito importante, dar o passe gratuito aos nossos alunos, principalmente os que fazem curso técnico superior, Pompeia, vai para Tupã, vai para Marília, isso é importante, porque a educação não é gasto, e sim investimento. Então, se nós analisarmos esses 11 objetivos, tudo está se referindo o quê? Ao social. É onde está o povo. O povo precisa de ter atenção dos políticos, mas uma atenção verdadeira. Não é atenção de político corrupto, que está ali com a intenção de roubar o bolso do coitadinho, não. O político ele tem que se sacrificar ajudando a população. Não fazer o que nós estamos vendo nesse país, que é uma vergonha mundial, o que os políticos que foram colocados lá, roubando o nosso dinheiro junto com os empresários. Então isso é uma coisa ruim para todos nós. E às vezes, como falou Edinho aqui umas vezes, é difícil você falar em política na rua, ou disputar até uma eleição, que todo mundo pensa que você também é bandido, que nem eles. Não, aqui não tem propina, aqui não tem esse negócio de propininha, propinão, mensalinho, mensalão. Aqui a gente aprova projeto por gostar da nossa cidade. Aqui ninguém aprova projeto ganhando 1 centavo de propina, não. Aprova por amor da cidade. Esse é meu lema aqui, aprovar em amor da minha cidade, da minha população, em benefício da nossa cidade. É isso. Se todas as câmaras seguissem o nosso exemplo, o nosso modelo aqui, nós teríamos um país melhor. Então, essa LDO é praticamente o coração do nosso município, e a partir de setembro nós vamos receber a lei orçamentária. Aí sim, ela estabelece os recursos que serão gastos na saúde, na educação, na limpeza pública e assim por diante. Então, essa apenas estabelece os objetivos. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, a lei, o projeto de lei 8 de 2017. Com a palavra, o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos mais uma vez, senhor presidente, Mônica, Bárbara, senhores vereadores, população presente. Em cima da LDO, da ação orçamentária aí desse projeto de lei, tudo aquilo que a gente for pensar em ação, a gente tem que agir também com o coração, né? Falando de nós, vereadores. Lógico que o governo lá em cima está uma vergonha, uma corrupção total, propina, em cima de propina, onde que a justiça muitas vezes não é feita. O cara vai lá, paga fiança, ainda, muitas vezes quando é julgado, descansa em casa durante o dia e só vai dormir na cadeia. Então, em cima disso, falando sobre nossa cidade, sobre orçamento, sobre as dificuldades, a área social sim é de grande importância e grande avalia.
projeto social feito na nossa cidade, como eu já repeti aqui várias vezes, eu acompanho vários casos de pessoas que estão doentes, né? De pessoas que propriamente necessita da área social do nosso município. Então, a área social do nosso município, todas as vezes que a gente liga, que a gente corre atrás, às vezes demora um pouco, mas é bem atendido, mesmo nessa dificuldade. Pouco tempo atrás, falando sobre o orçamento, a gente sabe que é difícil o legislativo ou o executivo atender a área particular. Mas, em exemplo de outras cidades que foram afetadas por causa da chuva, prefeitos, deputados se uniram e teve que buscar um orçamento maior do que da cidade para dar um respaldo maior, né? Nossa cidade também não é diferente. A chuva derrubou algumas pontes aí, mas a gente estamos correndo atrás. A gente vai correr atrás para suprir essa necessidade e de poder estar ajudando o executivo sobre também aí o orçamento. Porque uma coisa que você consegue aqui, o outro consegue ali, regaça as mangas e vai trabalhar. E fala assim, apresenta uma solução também, já ajuda aí nesse projeto também. Já está ajudando. Então vamos, nós aqui, vereadores, sei que a corrupção lá é total mesmo. A vergonha não tem como esconder a vergonha do governo atual hoje, mas a gente vamos se preocupar primeiramente com o nosso município, né? A gente depende deles lá em cima, mas vamos ver o que é propriamente a gente pode fazer juntamente com o chefe do executivo para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Vou voltar no assunto lá de trás. Muitas vezes falam, você é louco de comentar isso? Eu falei, não. Talvez o aumento de salário dos trabalhadores não veio numa hora muito boa, por quê? Por causa desse tipo de coisa. A gente tem que estudar os projetos de leis que vêm para a gente aprovar, que nem da LDO agora, que é de extrema importância para o nosso município. E futuramente, quem sabe, né? A gente tem uma folga aí, tem uma estabilidade maior para que se possa estar fazendo esse tipo de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 8/2017, de autoria do Executivo. Lembrando que o projeto de lei 8/2017, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária, é passível de 2 votações, com intervalo mínimo de 10 dias. Então, nós faremos uma votação hoje e uma dia 19. Em primeira votação, o projeto de lei 8/2017. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, o projeto de lei 8/2017 foi aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Próxima ordem do dia, nada consta. Tema livre. Cada vereador dispõe de 10 minutos para falar sobre qualquer assunto. Com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, secretária Mônica, Bárbara, vereadores, população que comparece aqui, meu boa noite a todos. Foi votado em primeira votação o projeto de lei 8/2017, a LDO. Agora, há um minuto atrás, que na verdade é a lei orçamentária, é o cronograma da nossa cidade para 2018. E como eu vejo essa lei? Que Oriente está no caminho certo, nos trilhos certos. Nós que estamos à frente do poder legislativo, sabemos o que está acontecendo no município perante a organização principalmente financeira. Todos os vereadores aqui que conversam com o prefeito,
prefeito, tem poder outorgado para entrar em qualquer repartição, saber o que está acontecendo no município. E graças a Deus, temos um prefeito que tem visão para o próximo, porque aqui ele está de passagem também, como nós estamos para ser avaliado em próximos pleitos eleitorais, se foram candidatos. E disse bem aqui o vereador Oswaldo Alonge, 20% nós já aplicamos na saúde. O índice aqui é 15% na saúde e 25% na educação. Então, isso tem valor importantíssimo, porque temos uma saúde de qualidade, é o único hospital da nossa região, é um pronto-socorro que tem médico 24 horas, com muito esforço, porque não é barato essa folha de pagamento. Gasta-se mais de 60 mil reais por mês, só de pagamento ali de médico, plantonista. Temos o transporte gratuito, que citou bem aqui o vereador, primeiro e segundo ano, porque é municipalizado só o primeiro e segundo ano no nosso município. Só o primeiro e segundo ano. Tem uma escola de nível, tem espanhol, inglês, merenda de qualidade. Tudo isso é a arrecadação que se faz pouco e se faz muito. Então nós estamos no trilho certo, no caminho certo. E o prefeito Dado, que fora da política é nosso amigo particular, temos amizade, vem se queixando que a arrecadação caiu muito. E aprendeu a poupar nessas horas difíceis. Hoje ele já fez o pagamento dos funcionários, está em dia. Então isso é importante. Ter cronograma financeiro para as horas difíceis. Então, como a gente acompanha, tem conversado com o prefeito, sabe as dificuldades da cidade, o Oriente ainda é um cenário que não podemos comparar com essa corrupção. De jeito nenhum. Quando falaram de corrupção aqui, falaram no cenário federal, aonde está essa... Você abre a televisão, só fala em corrupção. E está até enojado de tanta coisa que a gente está vendo. E o Oriente vive uma outra realidade politicamente, graças a Deus. E temos muitas obras ainda para ser entregue no nosso município. E temos bastante recurso que o Dado já conquistou com os deputados que estão ajudando a nossa cidade. Então nós estamos há 6 meses de verança, o prefeito também. Nós temos ainda 3 anos e meio de mandato. E muitas coisas vão ser conquistadas nesse governo. E a Câmara vem apoiando, sim, o prefeito Dado, que tem autonomia de pagar e comprar. Mas a Câmara vem apoiando para crescer a nossa cidade, para a nossa comunidade, para nossas pessoas, para o nosso povo que é herdeiro e trabalhador. É para isso. Para você que escuta a gente, que deixa a sua filha na escola e se sente segura quando está numa escola digna igual a nossa. Porque aqui nós temos professores capacitados e temos disciplina verdadeira. Nós não estamos brincando de política aqui. Aqui nós estamos fazendo a coisa séria. Eu queria abordar um assunto aqui, senhor presidente, sobre esse cartel de ladrões que eu vou citar aqui, que é o posto de gasolinas de Marília e região. Só para vocês terem uma ideia, todos têm carro, quem não tem já andou de carro. Nós não podemos viver num país onde se paga tudo, até para respirar. Hoje você compra um carro zero, você tem que emplacar, licenciar, pagar o seguro obrigatório, eterno, durante 20 anos. Multas, qualquer viagem que o senhor faz, o senhor sabe que tem multas. Os radares estão escondidos para ter arrecadação no Estado e na Federação. E o preço da gasolina é muito diferente da nossa região para 40 quilômetros daqui, senhores vereadores e população que escutam. Aqui no posto Lelei,
depois de Galha, nós somos o maior fabricante, não, o segundo maior fabricante de etanol. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. A diferença do álcool para a nossa região, para 40 quilômetros daqui, é muito grande. É quase 50 centavos. Lá no posto está 2,9 o álcool. E a gasolina 3,15. Marília você acha a gasolina e região por 3,74. E o álcool por 2,60. Hoje eu fui em Agudos e eu parei nesse posto. O carro que eu estava abastecido, que é o carro da Secretaria de Marília, que eu sou funcionário. E eu vi 3 carros da Jato, vereador Edinho, abastecendo lá. E eu perguntei para o fretista, por que esses carros da Jato abastecem aqui? Porque eles têm convênio com esse posto aqui. Por quê? Porque é mais barato do que Pompeia, Marília, Oriente, Veracruz, Garça. Então existe um cartel, existe um sindicato por trás. É uma diferença muito grande, porque já está embutido o imposto aqui, federal e estadual. Então se paga muito caro nesse combustível. E hoje eu cito isso daqui porque todos nós que dependem do veículo, passa pelo o que eu falei aqui. E a diferença é grande. Se 2,9, que é o preço do etanol, daqui 40 quilômetros depois de Galha, por que Marília é 2,60, na nossa região até 2,70? Por que será? Eles estão ganhando muito e nós estamos pagando caro para ter o combustível. Não existe. Então é isso daí. Nós não conseguimos. A classe trabalhadora não consegue hoje poupar, não consegue fazer nada por esses roubos que existem em nosso país. Só paga imposto e conta. É uma vergonha. Só essa comparação de combustível que eu fiz aqui. Eu não vou elevar outros produtos sem o conhecimento. Mas a diferença é muito grande. 2,9 o etanol, 40 quilômetros aqui em Galha. Para pagar 2,60 na nossa região. A gasolina, 3,60, 3,70, depende do município. Para pagar lá 3,15. Dá uma diferença enorme. E a Jato tem o convênio lá, por quê? Porque sabe a economia que tem que fazer de combustível. E hoje eu passei lá e eu vi. A pessoa que vai para São Paulo todo dia, vereador Jair, Cris, Marco, Caio, Mônica, Rodolfo, Alonge, professor Alonge. Se passar na estrada todo dia ali, tem que abastecer lá. Porque a diferença é muito grande. O cara está todo dia na rota. Então, um verdadeiro roubo. Fica aqui a minha indagação sincera, porque isso não pode existir. Tem que ter alguém que tome providência. Não será eu, mas fica aqui esse repúdio, esse sindicato dos postos de Marília, da onde for. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o tema livre. Eu queria a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos. Mais uma vez eu vou falar sobre transparência, né? O cara fala, o vereador sobe lá e fala direto de transparência, esse cara é louco. Eu falei, não. Estou colocando o papo em dia, né? O senhor viu eu conversando lá com um morador da cidade aqui hoje e não poderia deixar de comentar isso. Ele também assiste a sessão toda segunda-feira e falou para mim, falou, olha, hoje eu não participo diretamente ao vivo lá, eu assisto dentro da minha casa, mas graças a Deus está tendo postura a Câmara Municipal e está diferente mesmo, está diferente do passado, né? Minha esposa consultou semana passada aqui no nosso pronto-socorro à noite
E eu conversei bastante com a doutora, mas não falei que era vereador. Eu queria ver o atendimento dela. Na verdade, queria testar mesmo os conhecimentos dela. E vou falar para vocês aqui. É uma pessoa que extremamente profissional, que trata todos por igual. Ela poderia muito bem me dar uma má resposta pelas perguntas que eu fiz para ela. Mas é extremamente profissional, cuidou ali da minha esposa naquele momento muito bem. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente precisa falar, eu sou vereador, vim aqui para estar estabelecendo regras. A gente não estabelece regras. A gente vai, vamos conversar, vamos ver o atendimento que está sendo dado para a população. E o atendimento foi bom. O atendimento foi bom. E disse para ela, quantas vezes você dá plantão aqui? A cada 10 ou a cada 15 dias, quando me chama. E ela disse que é um lugar muito bom para se trabalhar em vista de muitos que ela dá plantão. Então, por isso que a gente tem que comentar aquilo que a gente vê realmente, sente realmente corpo a corpo. Porque não adianta nada só falar que tá bom, mas não vou lá ver se tá bom mesmo. Eu tenho que ir lá ver se realmente está bom, para mim poder estar elogiando. E realmente, graças a Deus, está bom. Agradeço o prefeito pelas contratações, Tiago, secretário da Saúde. E mais uma vez quero agradecer o Tiago. De novo lá no bairro Oralina teve mais um problema. O cara estabeleceu uma clínica de dependentes químicos, onde a rede de contenção, que ela é séptica, né? Ela é ecológica, não resistiu e acabou vazando. Acabou explodindo lá e vazando para a rua. A céu aberto. Liguei para o Thiago falou, Cris, a gente vai tomar as medidas cabíveis, as medidas que a gente tem que tomar aqui. Vou mandar as meninas lá averiguar realmente o que está acontecendo. Já está sendo drenado lá, essa rede de esgoto. O proprietário está tomando as devidas providências. O que a gente está cobrando, para subir aqui para cobrar, a gente tem que falar, tem que cobrar. Mas quando faz também, a gente tem que falar. Fez, a gente agradece. Obrigado, Thiago. Obrigado, prefeito. Que nem foi na ponte lá do Durico. A ponte caiu, perderam a ponte, mas só que mora 3 pessoas lá de idade avançada. Se não pudesse fazer aquela ponte de imediato, o prefeito não ajudasse, talvez a ambulância, se alguém passasse mal lá, não poderia passar. Mas graças a Deus, quero agradecer o prefeito mais uma vez. Foi bem atendido o pessoal lá, a ponte está pronta. É mais um ponto positivo para a nossa comunidade, porque não só a gente que vai fazer a passagem lá, mas os moradores, qualquer um de vocês que for fazer a visita vai estar lá a ponte pronta. E mais mesmo pelo recurso, né? Pela necessidade. Se de repente uma pessoa daquela venha passar mal, principalmente à noite, não tinha passagem, hoje já tem. Então a gente cobrou, eu cobrei ele verbalmente, e foi realizada aquela obra, e graças a Deus está seguindo firme. A gente tem que seguir firme. Então, por isso que eu falo, transparência acima de tudo. Cobrar sempre vou cobrar mesmo, mas também vou apresentar soluções, né? A gente tem que apresentar soluções também. Não, mas a obrigação não é minha de apresentar solução. Opa, também. De repente você sabe uma pessoa que pode nos ajudar e está implementando ali, pedindo aquela ajuda. Só isso mesmo que eu queria comentar. Agradecer ao presidente que, se eu quisesse... Meu filho estava ardendo em febre antes da sessão, falei para o Ronaldo, falei para o presidente. Me liberou, mas achei melhor ficar porque... Falei, bom, tem uma pessoa da minha extrema confiança lá que é meu pai, né? Por isso que eu falo. A gente tem que andar com pessoas mesmo, contar com pessoas de confiança mesmo. Eu não posso estar presente, mas o meu pai está lá cuidando bem dele, juntamente no Plantão Médio, e graças a Deus estou aqui hoje. Obrigado. Continua aberto o tema livre. Com a palavra o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Infelizmente, o nosso regimento não prevê moção de agradecimento, mas fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Paulo. Ele foi embora da nossa cidade, na sexta-feira foi o último dia que ele deu atendimento ao pessoal aqui. Dr. Paulo prestou
relevante serviço à nossa população durante 9 anos. É um médico do povo, um médico humilde, um médico que não tinha hora para ele. Em todo sentido, principalmente por ele morar em nossa cidade. É difícil nós agora acharmos um outro médico que queira morar em nossa cidade. Quantas vezes eu presenciei, qualquer hora do dia, depois do expediente normal, o Dr. Paulo ser buscado em sua residência para socorrer, né, Marcos? Quantas vezes pessoas que chegaram lá infartadas ou com AVC, ele vinha, o Marcos ia buscar, eu presenciei o Marcos buscando em ambulância, outros iam buscar. Quer dizer, é um médico prestativo. O Oriente perdeu muito com a saída do Dr. Paulo. Então fica aqui ao Dr. Paulo o meu agradecimento por tudo que ele fez em prol de nossa população. E vamos dar aí boas-vindas ao futuro médico que virá, não sabemos qual será esse médico, também será um médico da família, que vai atender a população durante 8 horas por dia, e que virá, tenho certeza que o médico que virá também será um bom médico para beneficiar exclusivamente a nossa população, porque é a nossa população que é a nossa meta. Nós estamos aqui para defendê-la em todos os sentidos. 12 horas? Tá. Sobre a audiência pública que eu comentei na hora do projeto, eu só quero dizer o seguinte: o município de Oriente investiu já esse ano, a mais do que o que estabelece o limite de 15%, 254 mil a mais. Quer dizer, já foi investido na saúde, esses 4 meses, 1.205.000 reais. É para ver como que a saúde precisa de muito recurso. Do município foram 983 mil, do Estado 8.500 reais, que é uma vergonha, federal 213 mil reais. Quer dizer, tudo que nós pagamos de imposto no Brasil, 70% fica o governo federal, 25% com o estadual, 70% federal, 25% estadual e 5% no município. É uma vergonha essa distribuição de recursos. Por quê? Onde é que está o povo? Está no município. A saúde, quanto recurso do município? Um município paupérrimo como é o nosso, a despesa que tem com a saúde e o governo federal e estadual manda uma merreca de recursos. Então, lamentavelmente, é por isso que nós temos aí, às vezes, muitos conflitos sociais por falta de recursos, porque está lá em Brasília, está no governo do estado de São Paulo, o nosso dinheiro. Infelizmente é isso. Então, 1.205.000 somente em 4 meses. E tenho certeza que isso vai aumentar, porque a população tende a aumentar e a despesa também tende a aumentar constantemente. Quanto aos atendimentos, eu tenho aqui uma estatística para que os senhores e senhoras tenham uma ideia. Nesses 4 meses, só nos plantões é sábado, domingo, feriado e à noite. Em janeiro foram consultadas 768 pessoas. Fevereiro, 765. Março, 866. Abril, 909 pessoas. Por isso, vereador Salguadinho, o pessoal remanescente, que nós tanto brigamos aqui, o vereador Jair, o Edinho, tanto brigamos aqui por médico 24 horas. Olha que falta que fazia se caso não tivéssemos esses plantões, fim de semana, feriado e à noite. Então, realmente, a população, quando precisa de atendimento, tem esse atendimento, só que os recursos são escassos. São escassos por quê? Porque o federal e o estadual não está nem aí com os municípios. Então, eles roubam a maior parte do dinheiro e depois segura e não manda aquilo que é necessário para manter a nossa população com uma saúde à altura. Sobre terrenos vazios, nós temos uma legislação vigente no nosso município que fala o seguinte, que o município, que o prefeito, o secretário, deve notificar os proprietários de lotes vazios, que estão com o mato abandonado no mato, e diz o seguinte, ele tem 15 dias para limpar esse terreno. Está na legislação. Se não limpar esse terreno, a prefeitura limpa e põe no IPTU desse devedor. Então é preciso realmente fazer isso,
Porque nós temos dezenas de terrenos vazios na nossa cidade que estão incomodando os vizinhos com a proliferação de animais peçonhentos que acabam atacando aí as residências vizinhas. Então é preciso aplicar a legislação. Então a lei existe para ser cumprida e aplicada a risco. Quanto à moção de parabenização do vereador Cristiano apresentou, do Toninho da Lotérica, foi muito bem lembrado do senhor. Eu quero aqui também deixar a minha mensagem ao Toninho da Lotérica e toda a sua família. Eles prestam aqui em Oriente há muitos anos relevante serviço à nossa população, porque às vezes você vai no banco, a fila é muito longa, a demora muito grande, e na lotérica a coisa anda. Ali há muita lealdade, ali há muita simpatia, muita rapidez no atendimento. Então, um atendimento excelente do Toninho e toda a sua família. Então, parabéns ao Toninho e toda a sua família por esse atendimento que tem dado à nossa população. Inclusive, eu também sou cliente dele lá e deixo aqui registrado os parabéns a toda a família dele. Eu quero voltar a dizer o seguinte. Até o ano passado, nós trabalhávamos 4 meses e meio para pagar imposto para o governo federal. Agora mudou. Agora nós trabalhamos 5 meses e 2 dias para pagar imposto para o governo federal. Até agora, já arrecadou R$1 trilhão. Nós não estamos nem no meio do ano. Então a arrecadação esse ano vai passar de 2 trilhões de arrecadação. É como disse o vereador Salguadinho aqui. Se paga tanto imposto e você não tem retorno. Por quê? Porque os ladrões roubam o nosso dinheiro. Foi feita uma estatística no Brasil que a corrupção leva do Brasil, do nosso bolso, leva 200 bilhões de reais anualmente do nosso bolso. Saiu a estatística recentemente. 200 bilhões. Esse é o custo da corrupção brasileira. 200 bilhões. Já pensou esse dinheiro investido nos municípios, na saúde, na educação, na segurança pública? Então, já pensou que maravilha seria esse país? Nós seríamos o primeiro mundo. Já somos exportação de produtos agrícolas. Suco de laranja. Tem mais boi do que população no nosso município, no nosso país. Logo, logo, nós vamos ter milhões de ladrões na política que estão também desfrutando do nosso dinheiro. Infelizmente é isso. Esse é um saco sem fundo. Se paga imposto, o dinheiro vai, mas eles levam embora. Empreiteiro, empresários, políticos, assim por diante. Então, vereador, 200 bilhões de corrupção é muito dinheiro. vereador, só uma parte. Ontem eu estava lendo, às vezes é difícil a internet também, a gente acreditar em muita coisa. Mas o líder da corrupção está em primeiro lugar nas pesquisas para presidente. Perfeitamente. Hoje eu vi isso hoje na televisão, perfeitamente. Se ele não for julgado e preso até a segunda instância, é perigoso os nordestinos votar nele. Então é verdade, ele está em primeiro lugar na pesquisa. Então, infelizmente, ele é o cacique, ele é o chefão dessa máfia toda. Só que ele não sabe de nada. Agora, todo mundo que é apontado, ninguém sabe de nada, ninguém é culpado, todo mundo é inocente. Mas, infelizmente, é isso aí. 200 bilhões é levado do nosso bolso. É de imposto que nós pagamos. Não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso. Tudo que vai para o erário público, federal, estadual, é dinheiro nosso. Trabalhamos somente 5 meses e 2 dias para pagar imposto. Em breve, estaremos trabalhando 6 meses só para pagar imposto para o nosso governo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Bárbara, população presente. Eu gostaria de comentar sobre a moção que o vereador Cristiano fez em relação ao Toninho. Eu acho que foi justa e merecida, porque realmente Oriente só tem uma lotérica e o atendimento é sempre igual, né? Eles atendem tanto ele como a família dele. A gente precisa, vai lá, sempre o atendimento, sempre com educação, cortesia. Então, acho que tudo que é bom tem que ser lembrado assim e tem que ser... Então, parabéns, Cris, justa e merecida. Toninho e sua família estão de parabéns. Em relação à indicação do Oswaldo, ele comentou agora sobre os lotes, né? Lá no meu bairro tem vários. Então, agora,
ninguém é culpado, né? É o proprietário, é o dono. Então, eu acho que se existe essa lei, que eles sejam notificados não só no meu bairro, mas como em todo o município, porque às vezes a pessoa ela compra um lote para investimento. Ah, vou comprar esse lote, vou deixar aqui, que daqui a tantos anos ele vai valorizar. Tira o direito de alguém que às vezes quer construir a sua casa, que não tem a sua moradia, e deixa lá crescendo um mato, bicho, vira entulho, começa a virar, o pessoal começa a jogar entulho. Então, além de ficar feio, é perigoso. Então, eu acho que essa indicação é válida, sim. Gostaria de agradecer também o nosso vice-presidente, o vice-prefeito Dinho, que, mais uma vez, né, o morador estava com problema, não estava conseguindo ninguém para roçar a sua propriedade, mesmo pagando, não conseguia ninguém, e ele solucionou o problema, né? Não sei se foi através da prefeitura, se ele conseguiu alguém, mas hoje eu recebi a mensagem da moradora agradecendo pela atenção e pelo trabalho. Então, eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento ao Dinho. Nesse final de semana, eu participei, pelo Solidariedade, em Bauru, o encontro de vereadores e liderança, junto com o Camilo Teixeira, né, que é o presidente do meu partido, e o João, que é o meu esposo. Então, assim, a dica que eu dou é que, se vocês tiverem oportunidade, se o partido proporcionar, vale a pena, porque lá é uma troca de informações, uma troca... E a gente conhece muitas pessoas e conhece muito meio, né, os meios diferentes de estar fazendo política hoje. Obrigado, boa noite a todos. Continua aberto o tema livre. Como quer fazer parte do tema livre, está encerrado. Só comentar algumas coisas. O professor disse do Dr. Paulo, eu acho que a gente... Não existe no regimento mesmo a moção de agradecimento, né? Mas eu disse aqui que a gente seria 100% regimental, né? Enquanto eu for presidente. Mas o Dr. Paulo fez muita coisa para a nossa cidade, né? A gente tinha que agradecer de alguma forma, né? Então, eu não sei qual é o problema, qual é a consequência de repente, fazer uma moção de agradecimento dele e assinar por todos, nós todos assinarmos e mandarmos a ele. Eu acho que a gente foge do regimento, só que eu penso que a gente está fugindo, mas a gente está fazendo, como nós somos representantes da população, a gente está, de uma forma, agradecendo todo o trabalho que ele proporcionou ao nosso município. Nesse caso, eu vou abrir exceção com a concordância dos senhores. Se alguém não concordar com isso, por favor, se manifeste para a gente poder não fazer, né? Exatamente. Todos nós estamos cientes de que nós estamos passando por cima do regimento. Porém, nós não estamos prejudicando nem trazendo prejuízo a ninguém. Nós só estamos agradecendo uma pessoa que trabalhou demais pelo nosso município. É porque a única palavra que calha aí é agradecimento. Eu tentei ler mais de uma vez para tentar achar alguma outra coisa e não achei. A gente poderia fazer também uma emenda ao regimento, incluindo... Pode ser. A gente faz uma emenda, a gente pode fazer uma emenda com data, com efeito retroativo, e aí a nossa moção de agradecimento ela acaba ficando regimental. Faz uma, né, emenda, todo mundo assina e fica com... Vamos fazer isso, então a gente providencia para a próxima sessão, pedir para a Secretaria providenciar, daí coloca como autoria de todos os vereadores, não com o carimbo, mas de todos os nomes, de todo mundo, para a gente assinar e entregar para ele. Lógico que se for de consenso de todos, né, se alguém não consentir, por favor, né, se manifeste para a gente poder chegar num ponto comum. Ele tem título, é verdade. Foi dado na mandato passado, né? O Cris fez uma moção do Toninho, né? Falou, todo mundo conhece o Toninho ali, né? Eu trabalhei durante toda a reforma da igreja, no CAEP, com o Toninho. O Toninho junto ali, trabalhando e fazendo e trabalhando para a reforma da igreja. Assim, eu conheci não só a parte dele lá da lotérica, mas a parte dele também, né, de dedicação aqui à igreja, ao trabalho e tudo. Uma pessoa fantástica que não existe palavra para medir a honestidade, a hombridade e o caráter dele, né?
E da família toda, claro. Falou-se muito aqui de corrupção da parte federal, né? Hoje eu estava lendo um artigo, realmente eu não vou me lembrar o nome da empresa, mas tem uma empresa americana que soltou uma nota que ela é uma rede de fast food, não é McDonald's, não é Bob's, não são essas, Burger King, não são essas que a gente conhece. Não deve ser pequena, porque para ter uma divulgação em sites aí tudo, mas eu não conheço e não me lembro o nome. Ela soltou uma nota que ela não compra mais nenhum produto da JBS nos Estados Unidos. Então eu acho assim, a gente aqui, eu acho que a gente é pequenininho, né? Mas o que esse povo levou de dinheiro e de vantagem, eu acho que nem as construtoras lá daqueles escândalos levaram mais do que a JBS. Então eu acho que assim, né, de repente, quem sabe os americanos não dão uma mãozinha pra gente, os americanos tudo pararam de comprar eles quebram lá, e aí eles vão ver o que vai... Vereador, só uma parte, mas normalmente eles, quando sabem de uma corrupção, eles são contra o cara que corrompeu. Né? Não fazer manifestações, levar 140 ônibus lá para Curitiba. Eles fazem o cara arrebentar o cara. É o contrário. Também. Sabe, eu também já votei em alguns que estão condenados, pelo amor de Deus, nunca mais eu vou fazer esse erro de novo. Né? Esse que é o problema, eu acho que nós temos que analisar um pouco mais. Tem que levar a política um pouco mais a sério, esse da pessoal. O que me deixa triste com a política, e eu tô, e não é pouco, é o pouco caso que a população faz da política. Né? Em geral, tá? Não é só aqui na minha casa tem isso, eu acho que de quase todo mundo. Então não se leva a sério, a pessoa fala, eu não gosto de política. E esse que fala, eu não gosto de política, ele vai ter um voto mal elegido, certo? Então, isso aí, eu acho que nós estamos flutuando, né? Nós estamos um pouco perdidos. Então, enquanto, eu sei, Oriente é pequeno, mas nós fazemos parte da população como verdadeiro um voto, né? Todo mundo vale um voto. Então, acho que tem que analisar, o pai tem que conversar um pouco mais com o filho, aquele que gosta mais de política, conversar um pouco mais com o amigo que não gosta, tentar fazer ele ler, fazer ele se interessar um pouco mais, né? Porque senão nós vamos ficar batendo assim, aí você pensa assim, meu filho vai nascer, nesse mundo de corrupção, né? Por que nós temos, hoje o Brasil tem uma decadência de filhos, né? Será que não é por conta disso, por conta da violência? Vocês viram lá hoje, nós crescemos nos últimos 10 anos 25% do índice de homicídio. Às vezes fala assim, quantos que morrem? Morre mais do que uma Tupã por ano de pessoas assassinadas. Né? Então nós temos 65 mil homicídios por ano. Né? Então nós estamos no fundo do poço isso aqui, sabe? O que morre no Brasil hoje de assassinato, morre nessas guerras aí que nós vemos lá, Estado Islâmico, essas loucuras que tem por aí. Então nós não estamos diferentes daqui lá. É que aqui nós legalizamos o homicídio, vamos dizer assim. Aqui é legalizado. Né? Então nós estamos sei que é cortando um pouco, fugir um pouco aí do que o senhor estava falando, mas é uma indignação, a gente está triste, a gente como político, na hora que você escuta falar, o outro está envolvido, aí tem a delação, tem mais 200, a delação tem mais 100, eu não sei quem está fora, assim como o vereador Oswaldo falou ali na tribuna, acho que, graças a Deus, nós somos privilegiados aqui, porque... Tiririca deve estar fora, né? Está fora, mas não produz nada também, Sim, sabe? Foi só uma brincadeiradinha, porque a coisa o que não está fora não faz nada também, né? É triste. Na verdade, essa questão, assim, eu até comentei com alguns amigos meus, eu falei, de repente, a gente tem que torcer e rezar para que tudo essa coisa, para que seja uma limpeza, para que esteja sendo feita uma limpeza no país. E torcer para que tudo isso aí seja um recomeço. Né? Então, eu acho que é a única coisa que pode nos confortar nessa situação. Né? Só esclarecer para a população aqui, eu sei que tem muita gente no site, no sábado vai ter uma quermesse, né, no salão paroquial, e eles fizeram uma campanha de venda de números, né, para ajudar a igreja, tudo. Então, cada número valia R$100. É só para deixar claro, a Câmara de Vereadores, aliás, não a Câmara, os vereadores compraram 2 números e ratearam, cada um pagou do seu bolso uma parte para poder ter o número e o nome falado lá. Só deixar claro que não saiu dinheiro nenhum da Câmara Municipal, e sim do bolso de cada vereador para colaborar com a igreja.
todos colaboraram, né, o dinheiro está comigo, vai ser entregue para o Marcílio. Então, só para deixar essa questão clara, porque lá acho que é o número 2 e o 3, né, que nós escolhemos, né? Aí depois no sábado vai se falar lá, vereadores da Câmara Municipal, para deixar claro, antes de acontecer, que foi dinheiro do bolso de cada um e não dinheiro da instituição, porque eu não poderia gastar com isso como presidente da Câmara. Até gostaria, mas não poderia. Então, para deixar claro isso, para a gente não ter conversas adicionais, né? Só comunicar aos senhores que a nossa advogada não teve presente hoje, que está com uma infecção alimentar, não está boa, me ligou, falei, fique em casa, descanse, porque se não está boa, está doente, né, a gente tem que entender e deixar em casa para poder se recuperar, certo? Justificativa de voto. Cada vereador dispõe de 5 minutos para justificar seu voto. Como nenhum vereador justificou o voto, a justificativa de voto está encerrada. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão ordinária, agradecendo a Deus, a considero encerrada.